Olá, companheiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Procultura, o podcast de cultura pop, cultura de massas, cultura de internet, atualidades, lembranças, nostalgias, juventudes e etc. aqui da Causa Operária TV. Né? Nós estamos aqui novamente para mais um tema curioso. Dessa vez a gente vai dar uma guinada aqui do nosso humor tradicional, da nossa temática ultramoderna e super digital interwebs, e a gente vai passar hoje para falar de uma coisa que todo mundo conhece, muita gente não gosta, e a gente vai comentar um pouco em cima um pouco o significado, né, da coisa toda, um ângulo interessante e um pouco a nossa experiência com que é a dublagem, né? Dublagem que é uma coisa muito comum no Brasil, né? É muito popular aí por uma série de motivos que a gente vai citar ainda, mas antes de eu entrar aqui com o tema diretamente, eu vou pedir para você que está ouvindo esse programa aqui, avaliá-lo positivamente, seja lá onde for que você está vendo eles. Vendo, não ouvindo, né? Porque não tem vídeo. Você pode dar um like nesse vídeo, nesse podcast, né? Você pode dar um like no YouTube, você pode dar uma curtidinha talvez, não sei, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, nos Revstreves, no Twitch TV, não sei, depende de onde ele estiver passando para você. Avalie-o positivamente, se inscreva ou siga, ou seja lá o que for, o canal que você estiver aí, né, acompanhando esse programa, provavelmente é o YouTube nesse momento, né? Então no YouTube, se inscreva no canal da sua TV, da Rádio Causa Operária, ou em qualquer outro canal que esse programa esteja passando, né? E seja membro da Causa Operária TV para contribuir financeiramente com a gente aí, com o nosso trabalho, né? Com apenas R$8 ao mês você ganha acesso a uma série de efeitos de chat legais. Bem, pro programa de hoje, né, a gente vai falar de dublagem, né, um pouco sobre. Aqui todos nós somos pessoas que viram muito desenho animado, então a gente tem uma certa familiaridade com a coisa, né? Fora os videogames, que tem um pouco aí um certo nicho da dublagem. Né? E hoje a gente vai comentar um pouco sobre o caráter que a dublagem tem no Brasil. A gente vai evitar falar dos outros países da dublagem em geral. A gente vai estar falando principalmente da dublagem brasileira, de coisas que foram marcantes para nós e assim por diante. Né? Bem, para começar, né, eu queria introduzir a coisa da seguinte maneira. A dublagem, como uma produção aí, né, muita gente tem a concepção de que a dublagem ela é um produto técnico, né? Ela é basicamente uma adaptação para outro idioma que tem uma função técnica, né? E isso eu acho que acaba tendo aí uma certa... acaba desvalorizando o produto final, né? Que tudo bem, muita gente tem uma experiência muito ruim com dublagem em geral, principalmente por causa dos filmes, né? E é bem compreensível isso, porque dublagem de filme é de fato um negócio meio broxante, eu não vou negar. É uma coisa meio sem graça. Mas a dublagem como produto da indústria do cinema, né, da indústria dos desenhos animados e assim por diante, ela é um componente muito importante, principalmente no Brasil, né, que é um país que tem aí problemas com escolaridade, analfabetismo, né, e a dublagem faz com que esse conteúdo ele seja aí mais acessível, né? Então, mesmo em países que não tem tanto problema com o analfabetismo, ela ainda cumpre esse papel em certa medida, né? E também ela acaba compensando aí até para quem não eu introduzi o problema do analfabetismo primeiro, mas no primeiro momento ela serviria, né, para adaptar o filme original do seu idioma original que a pessoa não sabe falar, né, pro idioma nativo dela, mas também tem o problema da pessoa não saber ler, e isso aí implica que você não vai conseguir legendar o filme. Sendo assim, a dublagem ela cumpre um papel social importante no Brasil, né? Eu dei uma pesquisada, não consegui encontrar, né? Então se alguém nos comentários tiver à disposição de fazer essa afirmação aí, eu já tinha ouvido falar de que tinha lei no Brasil que sobre a questão da dublagem. Eu imagino que tenha, que eu não consegui encontrar especificamente essa lei. Né? Finalmente, o Código Penal do Brasil, as leis de legislação disso, legislação daquilo, é muito complicado, é muita coisa. Né? Precisava ser enxugado, como a gente viu aí durante a semana, né? Com as coisas da Lei de Segurança Nacional, por exemplo.
Código Penal brasileiro, a legislação é muito grande, então é difícil encontrar essas coisas em geral. Mas a dublagem, até onde eu sei, existe uma exigência pela dublagem no Brasil, né? Uma parte disso por causa da baixa escolaridade, né, que a gente tem no país, e ela cumpre aí essa função social importante, que para filmes, de fato, acaba se tornando aí um produto de qualidade duvidosa. Muitas vezes, eu pelo menos não gosto muito de dublagem de filme, acho que fica tosco em geral. Ainda mais se for aqueles filmes que você vê, na maioria das vezes, na sessão da tarde, né? Que passa ali na Globo e tal, que são... Eles escolhem os filmes que têm as piores dublagens. Que fica um negócio mal encaixado, esquisito e tal. Isso é fato. Dublagem de filme de TV aberta, em geral, é um negócio meio tosco e tal. Mesmo que seja feito com um dublador famoso, né? Tanto que, em geral, é tudo feito com dublador famoso. E isso aí, em grande medida, vai se dar, pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei se, por exemplo, eu não tenho como afirmar com certeza se pessoas em outros países têm essa consideração. Eu imagino que tenham. Eu não duvidaria se tivesse. Mas falando como brasileiro, né? Como uma pessoa que conhece muita gente aí, todo mundo, em geral, é uma opinião bem comum que filme dublado é tosco, né? E isso daí vai se dar, em grande medida, também pela função essencial da dublagem, que não é essa. O pessoal acha que a dublagem, a função dela é essa, pegar um filme que estava em inglês e passar para o português, né? Mas, de fato, a função da dublagem é um pouco mais... ela é mais complexa que isso, né? A dublagem, originalmente, a função dela é a dublagem de... A dublagem ela foi feita para fazer o áudio de desenhos, principalmente, né? Aqui no Brasil, né, esse episódio aqui ele tá motivado em grande medida por uma entrevista que deu aí o Wendel Bezerra pro Flow Podcast, onde ele conta, o Flow Podcast, grande pautador desse canal. É o Flow de Podcast, o Orochinho e o My Conquista. E o My Conquista. Tem a tríade. Tripé, assim, do Palco Cultura. Então, o Flow Podcast, pra quem não conhece, é um dos maiores podcasts aí do Brasil, se não é o maior, né? Muito grande. Um dos podcasts com mais influência, né? Ele passou o Nerdcast. Então, é muito recorrente, né? Também tem vários toda semana, tudo. Tem uns papos muito legais lá. Eles até abriram vários nichos, né? De podcast que eles cediam, né? Vários outros podcasts. Isso aí é tema pra um outro episódio, um episódio sobre podcast. Né? O meta-episódio do próprio podcast sobre podcast. Podcast sobre podcast, exatamente. Podcast. O Flow Podcast entrevistou aí o Wendel Bezerra, né? E o Wendel Bezerra, pra quem não conhece, ele é um dos dubladores, acho que ele é o dublador paulista mais conhecido do Brasil, né? Aí, pra mais célebre dublador do Brasil, ele tem que competir aí com alguns nomes de peso, né? Pra mim, o que mais vem na cabeça quando eu penso em dublador famoso brasileiro, fora o Wendel Bezerra, é o Guilherme Briggs, né? Que é voz aí de muitos personagens importantes, assim, uma voz muito, muito lembrada, né? Muito característica também. Eu não sei agora se o Guilherme Briggs é carioca. O Mafra, que tem aí mais informações, pudesse me confirmar aqui. Que eu me lembro, ele é carioca. E o Wendel Bezerra é paulista. Cara, aqui essa informação específica eu não cheguei a pegar se ele é carioca ou se ele é paulista. Sim, ele é carioca. Então, Guilherme Briggs. Carioca. O Wendel Bezerra, né, que é um dos maiores dubladores aí do Brasil, né, fez papéis muito importantes aí, como, por exemplo, o Goku, que todo mundo lembra da voz do Goku. Eu acho que esse é um dos mais famosos, inclusive, né? Quer dizer, ele deve ter mais papéis, mas tem a tríade também dos mais famosos dele, né? Que é o Goku, o Bob Esponja e o Bear Grylls. Bear Grylls, que é menos conhecido, mas muita gente conhece também do Discovery Channel. Nossa, eu via muito Discovery Channel quando eu era mais novo. O Bear Grylls, por quem não sabe, ele era o apresentador de um programa de sobrevivência chamado A Prova de Tudo. Né? Pra quem já viu muito Discovery Channel vai lembrar dele, ele indo lá, guardando mijo na pele da serpente, tomando picada de abelha, fazendo entre várias coisas aí malucas no meio do mato. Então... Véi, o
O Wendell Bezerra também fez o Jack Chan, velho. Fez o Jack Chan, ele fez o Cake Boss. Ele fez um monte de gente de League of Legends também. Ele fez o Lee Sin no League of Legends. Ele fez o Lee Sin e ele é o narrador do League of Legends, né? Ele apresenta... Quando um personagem novo sai no League of verdade. Legends, ele fala apresentação de campeão. Aí ele fala, esse personagem faz não sei o que, isso aqui lá. Ele O faz isso Wendell aqui lá. Bezerra é narrador do LoL, das campeões novos, né? E ele faz a voz do Lee Sin no LoL, né? Além disso, o Wendell Bezerra, né, para complementar a importância dele no cenário da dublagem nacional, ele também não sei se é dono, né, se é gerente, CEO, não sei, eu não entendo desses cargos empresariais, mas ele é dono em algum sentido de uma companhia de dublagem chamada Unidub, né, que é uma companhia de dublagem bem grande, inclusive, faz aí... ela tem uma parceria oficial com a Netflix, tanto que a Unidub está fazendo a dublagem do One Piece nova, ele fala bastante sobre isso no programa, né? Eles fazem localização de jogos, né? Eles fizeram... não sei se eles fizeram Detroit Become Human, mas eu sei que o Detroit Become Human tem um personagem que foi feito pelo Wendell Bezerra lá, que é um androide lá que... ele é propriedade de um velho pintor lá, né? E essa companhia de dublagem, ela é uma companhia de dublagem com uma importância também. Então, ele é uma pessoa, assim, bem do nicho da dublagem, né? E ele fala bastante sobre o negócio no programa. É uma entrevista que vale bastante a pena assistir, inclusive, para quem se interessa pelo assunto, eu recomendo bastante. Ela é uma entrevista que tem por volta de umas 2 horas, assim. E ele comenta bastante coisa que a gente vai comentar aqui um pouco hoje, um pouco certo ângulo, né? A primeira eu acho que é a mais importante, inclusive é isso, né? A dublagem, ela tem aí um papel social importante, né? Num país como o nosso, né? Que fez com que o país tivesse, né? Uma das maiores redes de dublagem do mundo, né? O Brasil, eu acho que ele só fica atrás do Japão, e tem gente que fala que ele tá até à frente do Japão em produções de dublagem, né? Porque o Brasil, ele dubla praticamente todos os filmes que vêm pra cá, né? E também tem ele faz muita localização de jogos, né? Localização é a dublagem dos jogos. E também faz dublagem de seriado, faz dublagem muito de anime também. Tem muito anime que é dublado no Brasil e muitos desenhos animados são dublados no Brasil. Esses últimos, inclusive, eu acho que eles têm muita qualidade. Eu acho que é o que a dublagem brasileira faz de melhor, a dublagem de desenhos animados, porque tem muitos casos onde eu acho que a dublagem de desenhos ela fica melhor que o original. Mas bem, né? O Wendell Bezerra, na entrevista, ele procura falar um pouco sobre o caso da dublagem e ele conta a história, né, da dublagem brasileira e como ela passou a existir através de uma figura que muita gente deve ter ouvido o nome, mas não sabe quem é, que é o Herbert Richards. Richards. Quem nunca ouviu é Richards, não é nem Richards. Não? É Richards, R-I-C-H-E-R. Nossa. Richards. Nem sabia. Herbert Tô sabendo agora. Richards, né? Esse cara aí, pra todo mundo que já ouviu aquele, no começo de um filme aí na TV, versão brasileira Herbert Richards, e ficava assim, nossa, que será isso? Esse era, né, que ele já morreu, era um cara bem velho, né, que... Foi muito simplista, né, a descrição. Era um cara bem velho. Um dia ele já foi novo. Um dia ele foi jovem, não sei quando. E ele nasceu eventualmente em algum dia também. Ele nasceu em algum dia, muito longe desse aqui, que tá saindo esse programa. Ele pode ter começado a trabalhar jovem, né? Tipo, várias possibilidades. Ele morreu assim com uns quase 90 anos, eu acho. Deixa eu ver aqui. Hoje tem muito Google nesse podcast. Herbert Richards. O Herbert Richards, né, ele foi aí o pioneiro da dublagem no Brasil, né? Ele, aqui fala, né, produtor de cinema, porque ele começou com a distribuição de filmes, né? Ele fundou a Herbert Richards S.A. e ele morreu em 2009 com 86 anos. Ou seja, o bicho era velho. E ele começou aí no mundo do cinema
produzindo filmes, né? E ele, depois de um problema com a captação de som, ficou muito ruim o filme que ele fez lá, a captação de som. Ele optou por fazer a dublagem do filme todo para não ter que jogar as gravações fora, né? E nesse sentido ele foi e aí ele fundou os estúdios de dublagem Herbert Richards, né? E aí quando ele conheceu o Walt Disney, o Walt Disney negociou com ele e montou um esquema para ele, pro estúdio do Herbert Richards, dublar os desenhos da Disney que vinham do exterior. Então esse foi o primeiro grande estúdio de dublagem, né? O do Brasil. E teve aí uma grande importância, né? No mundo do... foi uma grande importância desse... para esse ramo todo, né? O próprio Herbert Richards, o Wendell Bezerra fala que ele era uma pessoa de grande importância dentro da empresa de dublagem dele. Tanto que depois que ele morreu, a coisa saiu do eixo e a versão brasileira, Herbert Richards, faliu. Então, inclusive, isso é uma coisa interessante, que ele fala que a maior parte dessas empresas de dublagem que a gente conhece, então, Alamo, Herbert Richards, Alcatel e Gramofone, que tinha também, não sei se o pessoal lembra, né? Elas vieram à falência aí, né? E aí o Wendell Bezerra optou aí por fundar essa Unidub, né? Que é uma empresa aí que tem aí uma certa importância no cenário de dublagem, né? Eu entrei aqui no site deles. Eles colocam nossos clientes, né? Aí eles têm Netflix, Paramount, HBO, Globosat, MTV, Nickelodeon, Riot, né? Paris Filmes, Toei Animation, tudo... É só o ouro, né? Só o ouro, né? E eles são parceiros oficiais da Netflix, né? Então eles fazem as dublagens da Netflix, né? E pelo que eu vi, o projeto mais interessante que ele citou lá no podcast, né? É o projeto deles de redublar o One Piece, né? O One Piece, pra quem não sabe, é um anime que já tem uma dublagem, que não tem o anime todo, mas fizeram a dublagem lá nos anos 90, acho nos anos 2000, alguma coisa assim. Só no começo do anime mesmo, você nem tem muito... Eu acho que são 70 Nossa, episódios dublados, alguma coisa assim. Bem pouco. Considerando que o anime tem mais de 1000, né? Agora tá chegando no 980 e pouco, se não me engano. Não bateu 1000 ainda. Não, mas o mangá já já passou do 1000. Então isso aí vai longe. Eles estão aí com a tarefa ousada de redublar o One Piece, né? O que é uma certa vantagem pra eles, porque o Wendell Bezerra fez parte do elenco original da dublagem do One Piece. Ele dublava aquele garçom, esqueci o nome dele. Garçom? O rapaz lá que era cozinheiro. O Sanji. O Sanji, exatamente. Não é garçom, mas tudo bem. Ele fica até puto, né, que chama ele de garçom, né? Vai vir bater em mim aqui. Ele dublava o Sanji e agora ele é chefe da dublagem e ele continua dublando o mesmo personagem. Não, eu sou o chefe aqui, mas deixa eu ficar com esse aqui. Não, ele mantém, né? Porque todo lugar que ele põe a voz também é muito marcante, né? O Wendell Bezerra, todo mundo que conhece um pouquinho e tal, sabe que a voz dele é super popular, assim, todo mundo conhece. Que nem, por exemplo, se você provavelmente se você já assistiu animes na sua vida, você já assistiu Dragon Ball. Provavelmente você assistiu dublado. E se você tentou assistir... Se você assistiu legendado... uma versão... você é meio psicopata. Quer dizer, dá pra assistir, assim. Mas é esquisito. No primeiro momento, se você assistiu toda a saga do Dragon Ball normal até o Dragon Ball Z, até o final do Dragon Ball Z, você não... Depois, se você começa a assistir o legendado, você não... Você fica incomodadíssimo. Ainda bem que eles acompanham bastante, né? Nesse caso dos animes, tal, qualquer outro setor, eles acompanham bem rápido, né? Por exemplo, tem vários animes novos saindo hoje em dia que já tem, sei lá, a versão dublada, né? Que eu não sei qual que é se é feito pela Unidub, né? Não, a Unidub aqui ele fala que eles têm parceria com a Toei, especificamente. Uhum. Aí, bem... Essas outras tem... O Brasil tem, assim, dublador no Brasil é que nem comediante, né? De monte, tá ligado? Você vai ver, tem um monte, né? Tanto que tem muito imitador também, né? A gente falou do Flow Podcast, tem a rede de podcasts deles, tem o Vênus, né? Que é apresentado pela Yasmin Yassine, que é ela faz imitação, inclusive eles entrevistam na sua maioria
Inclusive a entrevista do Wendel Bezerra, que eu vi, a primeira não foi nem a do Flow, foi a do Vênus, perdão pelo erro. Aham. Acho que depois ele deu a entrevista pro Flow, mas a primeira que eu vi é do Vênus, né? Ele dá a entrevista lá principalmente porque a Yasmin Yassine, que é uma das apresentadoras, é imitadora, e a outra, que é a Não, ela, Cris Paiva, é radialista. Então... ela não é só imitadora, ela é a mulher que faz a voz do Google, né? Não, ela imita a voz do Google, não é ela que faz Não? também. Ela imita tudo. Caralho. É muito louco, porque ela faz igualzinho. Ela faz É exatamente Cebolinha, igual, velho. Ela faz igualzinho, muito bom. É bem... aí ele deu essa entrevista, né? E lá vai muito comediante, muito dublador. É. E ele comentou vários assuntos desse tipo, então é uma entrevista que vale a pena assistir, assim, bem interessante, né? Mas, bem, né? O ramo da dublagem no Brasil, né? A gente tem muitas referências aí marcantes, né? Eu queria que o pessoal levantasse um pouco as referências que eles julgam, assim, mais interessantes da parte deles. Que eles se lembram e falam assim, nossa, é verdade, cara, teve esse. Um caso que eu queria citar aqui, que eu acho que ninguém... Eu não sei se todo mundo conhece, mas é de um desenho que passa... Acho que já tá no final, inclusive, tá perto de acabar. É o Incrível Mundo de Gumball. É um caso bem específico Tem que... coisas? Tem data pra acabar? Assim, é uma coisa Tem que eu não data que entendi. acabar. Tanto que o Hora de Aventura acabou, né? O acabou, Apenas um você Show já também acabou, tá? Pena Enfim. no Show acabou? Acabou faz Nossa, tempo, velho. cara. Que tristeza. Acabou bem depressivo, assim, sabe? Você fica meio desolado. Ele era um desenho meio depressivo, né? Meio de drogado, assim, É. Apenas um Show. Mas bom, o que eu vou falar não é nenhum desses, é o Incrível Mundo de Gumball, que é um dos mais novos, assim, da era do Cartoon, né? Ele veio junto mais ou menos com Hora de Aventura. E um personagem específico, né, que é o Darwin, que é um peixe dourado, né, que ele é meio que um peixe que virou gente. Peixe dourado, laranja. É um peixe dourado laranja, que ele é meio Todo que... peixe dourado é meio laranja. Ele tem um par de pernas e fala. Como na maior parte do desenho os personagens são bichos, né? Mas enfim, tem que ver pra assistir quem não viu ainda. Tem que ver pra descobrir. Tem que ver pra assistir. Quem não viu ainda tem que Enfim. ver pra assistir. No começo do programa, né, você vê que o dublador do Darwin, ele é uma criança, sei lá, eu não sei que idade ele tinha quando ele começou, Ele mas tem uma vozinha. ele tem uma voz muito, muito aguda, né? E você vê agora, ainda mais com a evolução do desenho e tal, a animação também foi mudando, foi ficando bem mais profissional e tal. Você vê que a voz dele foi engrossando também. É legal ver essa comparação. Que ele, com o passar dos anos, foi envelhecendo e tal, e fica com o mesmo personagem, né? Eles não mudaram o dublador para o personagem ficar com a voz, continuar com a voz jovem, né? Ele foi evoluindo conforme o tempo do programa. Esse desenho, inclusive, eu acho que ele tem uma dublagem bem interessante, assim, ela é meio diferente do normal, né? Ela tem um tom meio diferente, um pouco mais... Ainda é bem teatral, porque a dublagem, né? Isso é uma coisa que vale a pena comentar. Ela tem uma conexão muito íntima com o teatro, né? Ela tá mais... Apesar de ela ser um recurso do cinema, ela tem uma ligação, uma conexão maior com o teatro, tanto que os atores de dublagem, em geral, eles são atores de teatro, né? O Brasil, por ter uma tradição aí no teatro, né, ele se beneficia um pouco disso também. Porque a dublagem pede um pouco disso, né? Pensando que a dublagem, a função primordial dela são os... Não dizendo assim em termos de utilização, né? Não tô falando que, tipo, desenhos são mais dublados do que filmes. Não, eu acho até que deve ser o contrário. Mas eu acho assim, a função correta da coisa são os desenhos, né? Até porque dá pra você interpretar, não tem aqueles problemas de lip sync e tal. A atuação pode ser vista de modos diferentes. Tanto que eu acho que é daí que saem as melhores performances de todas, são as que saem de desenhos. Aqui no Brasil, assim, papéis como, por exemplo, o Bob Esponja, eu acho o Bob Esponja brasileiro é muito melhor que o Bob Esponja bem melhor que o americano. Não, o desenho todo do Bob Esponja, a dublagem é muito boa, não só do Bob Esponja. Eu acho que todos os trabalhos são muito bem feitos, são melhores em geral. Tipo, eles são muito característicos. Você vê, o próprio Bob Esponja tem uma voz muito característica, tem aquela risada dele, assim, que o Wendel Bezerra fez, tal, muito louca. Até você tinha me falado outro dia que tem uma história, né, por trás do Wendel Bezerra. É verdade, ele conta isso no Vênus, eu acho. Não sei se é no Vênus ou no Flow, acho que é no Vênus que ele conta isso. Que ele fala que
quando chegou o Bob Esponja no Brasil, o Bob Esponja é um desenho de 99, né? Então quando chegou pra dublarem aqui no Brasil, ele trabalhava na Alamo e ele pediu o papel, né? E ele falou que ele, quando ele foi entrando no ramo de dublagem, ele era um cara pra papéis sérios. O pessoal colocava ele em papéis sérios e tal. Que ele tinha uma voz pra isso, ele tinha esse grau de interpretação, tudo. Ele não era um cara caricato, né? E não sendo o cara caricato, a supervisora dele olhou assim pra ele e falou, mas você vai fazer o Bob Esponja, tá ligado? Porque a voz do Bob Esponja é aquela voz que o pessoal conhece, aquela coisa zoada, assim, bem... Agudo, irritante. bem irritante. E ele falou que ele ficou contrariado, né? E aí ele foi e inventou a voz Falou, é? se baseando no personagem original. A dublagem original é boa também, eu não vou falar que ela é ruim, mas eu acho que o Wendell Bezerra conseguiu melhorar o personagem. Tem vários que Eu acho que melhorou bastante. O Goku A do é muito Bob Esponja na versão característico também. original. Pode A do falar. Bob Esponja na versão original é muito mais aguda, né? Eu lembro que eu vi pela primeira vez num jogo de videogame pra PS2 que, nossa, o Bob Esponja parecia um cracudo falando quase. Era uma voz super aguda, assim, estralando. É muito Deu vontade de... Não, parece um doido na dublagem original, né? Tudo bem que é essa a ideia, né? Ele é um personagem pra parecer irritante, né? O Bob Esponja. Mas eu acho que todos os trabalhos são muito bons. O Patrick ficou muito bom. Eu acho o Patrick brasileiro melhor que o Patrick Inclusive a gente estrangeiro. tava vendo aqui antes do episódio começar, né? Um vídeo de uma cena de um episódio do Bob Esponja em que o Patrick ele vai trabalhar no Siri Cascudo, né? Eu lembro que eu assisti esse episódio. Aí o vídeo ele mostra a mesma cena, assim, do Patrick atendendo o telefone. Aí falando assim, a pessoa liga e pergunta É o Siri se era... Cascudo, ele fala, não, é o Patrick. E desliga. Aí essa cena em várias línguas diferentes, né? Sei lá, do inglês até árabe. E você vê assim, todas ficam esquisitas, pelo menos pra gente, né? Todas ficam esquisitas, menos o português. Brasileiro, no caso. Você vê que o inglês ele é melhorzinha, mas tem aquelas várias versões da Europa que você fala, caralho, velho, que negócio esquisito. As versões em espanhol, sei lá, as variações em espanhol, né? Que ele fala, não, é o Patrício. Aí eles mudam o nome, assim, tem isso também da dublagem mudar o nome e tal. Mas a que eu achei mais esquisita foi a em japonês. Que ele fala... Mais fininha. Né? Eles colocaram uma voz super, super aguda, assim, sabe? Parece, assim, claro, que se colocar uma voz japonesa, ele vai parecer um personagem de anime. É isso que eu pensei, assim, quando eu tinha visto, cara. Eu falei, Tem aquela abertura que fizeram do Bob Esponja. é verdade, a Bob Esponja versão anime, Eu né? vi no canal do Damiani. A primeira Essa é muito genial boa. aquele vídeo, cara. Pelo amor de Deus. Mas o Patrick em inglês, por exemplo, eu acho que ele tem um jeitão, parece até um pouco forçado. Tudo bem que é pra ser forçado, mas parece um forçado não tão bem executado, assim. Tipo, é um negócio meio... assim, meio zoado. Você vê que tem alguns lugares que eles colocam o cara com a voz super... aqui é o Patrick. É um negócio meio bruto, né? Meio mal acabado. E o No Brasil, brasileiro... eu acho que esses personagens todos eles têm um acabamento muito bom, assim. O Patrick tem uma... Ele passa uma emoção de bicho burro, assim, muito boa e tal. É tudo muito bem feito, em geral, né? O Bob Esponja eu acho que é um exemplo de uma obra-prima, assim, da dublagem brasileira, porque é tudo muito bem feito, a dublagem e tal, né? Apesar de todos aqueles problemas, né? Na entrevista, o Wendell Bezerra, ele faz questão de colocar o problema de que fulano pede pra ser assim, fulano pede pra ser assado, e é umas coisas que a gente não fala, e ele explica que não é culpa do dublador. Se fosse pelos dubladores, eles falavam até palavrão nos desenhos. Ele falou que é exigência dos estúdios, muitas vezes, do supervisor. Ele falou, já que teve supervisor, porque falou pra ele não falar bunda. Sendo que todo mundo fala bunda, criança fala bunda. Criança fala mais palavrão até que você imagina. Né? Um negócio assim, normal, sabe? Tipo, tudo bem, não precisa falar palavrão nos desenhos. Mas, pô, pelo menos o linguajar tradicional, né? Mas ele fala lá que é maior exigência. E aí ele fala que tem trabalhos que ele faz questão de não fazer aquelas coisas esquisitas, tipo falar traseiro, né? Que são coisas que ninguém fala. Ele deu esse exemplo especificamente, falou traseiro, frequentemente o pessoal fala pra ele usar, mas ele não usa, porque é muito tosco, né? Finalmente, quem que fala isso daí, né? É uma coisa assim... É uma esculhambação muito, muito tosca, né?
Mas tem muitos papéis, assim, um que eu consigo me lembrar de dublagem que eu acho, assim, muito, muito interessante é o Billy, das Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Que era um desenho que passava no Cartoon, né? Que muito bom. O personagem já era muito bem pensado, aquele narigão dele parece uma bexiga. E era um desenho meio escatológico, frequentemente eles cortavam o nariz dele no meio, eles iam parar no inferno, o molecada virava esqueleto. Era um negócio bem louco, assim, e a dublagem dele, eu lembro, era muito característica, eu gostava pra burro, nossa. Esse é um negócio interessante também, que já não tem mais desenhos, pelo menos na Cartoon Network, como os que eram nessa época, né? Já não fazem mais desenhos como antigamente. Já chegou nessa época que a gente pode reclamar dos desenhos de antigamente e de hoje em dia. Mas você vê que, tanto nesse sentido da animação, né? Que eles foram... amolecendo, né? Que antes, claro, antes era tudo mais liberado, né? Você podia, sei lá, um personagem matar o outro e ia ficar engraçado. Você vê o Tom e Jerry era violência pura e era por isso que era legal. Bom, você viu o Pica-Pau, o Pica-Pau, né? Pica-Pau. O pessoal fala assim, sei lá, que não tem mais... Sei lá, o Pica-Pau era um exemplo de vários preconceitos em um só, né? Porque tem a cena do Pica-Pau vestido de mulher, o Pica-Pau com uma arma na mão, matando um monte de gente e tal. O outro também que era muito bom era o Papaléguas e o Coiote. A gente inclusive, eu fazendo um jabá do meu programa, né? O programa da sexta-feira de música de classe foi sobre música cancelável, né? E artistas canceláveis e tal. Aqui a gente podia fazer um nesse naipe. Né? Desenhos cancelados. Desenhos, coisas em geral, memes canceláveis, né? Podia ser até uma série aqui do Procultura, porque dá muito pano pra manga. O pessoal que quiser aí, deixa nos comentários. O Pica-Pau antigo, pelo menos, era um sociopata, pô. Cara, ele, tipo, roubava gasolina do tanque dos carros, ameaçava povo de faca, tipo, o era um sociopata completo. Depois ele foi virando o Pica-Pau mais normal, mas antes, pô. Ele também teve, no sentido da dublagem, também teve a evolução, né, tipo... Eu lembro agora, lembrando, com a evolução desses Pica-Paus, do psicopata até o... Pica-Paus. Pica-Paus. Ele teve vários dubladores e tal, e até que acho que o último foi o que combinou melhor, assim. Agora eu não vou saber falar quem é, porque me veio na cabeça agora, mas... Eu particularmente, do Pica-Pau, o Pica-Pau antigo não é um desenho que eu vi muito. Eu cheguei a pegar o Pica-Pau novo, né, que inclusive chamava O Novo Pica-Pau, o desenho. Que era um desenho meio sem graça, eu achava. Tanto que o Pica-Pau antigo, todo mundo tem ótimas lembranças. O desenho antigo que eu pegava, esse aqui não é tanto do tempo, porque ele não tinha voz, né? Mas que eu gostava era o próprio Tom e Jerry. Eu assistia, nossa... Eu gostava de violência nos desenhos. Mas a violência, ela é, nesse sentido... Parte essencial do bom desenho antigo. O humor e tal, não... Mas tem muitas dublagens, assim, muito memoráveis, né? O Pica-Pau é uma que o pessoal lembra, tudo. Aquela risada dele, esquisita, pá. Que é uma... Eu nem sei se eles chegaram a adaptar, porque tem muitas vezes que o cara pega e ele consegue manter o áudio original. Eu não sei se aquela risada ela chegou a ser dublada, né? Aquele sabe o que ele fazia, mas eu tô ligado, por exemplo, tem alguns, tipo... tem muitas pessoas que têm ideias boas, né? Tipo, o Pernalonga, né? O que é a velhinha do Pernalonga é, por exemplo, um exemplo de ótima ideia, né? Porque o original é What's Up, Folks, né? Alguma coisa assim. Não, isso aí é o final do desenho, né? Que era o porquinho chegar e falava That's all, folks. Aí eles colocaram o gaguinho pra falar por hoje é isso, pessoal. É verdade, né? Melhorou 100%, velho. Que a gagueira do gaguinho no original é a gagueira mais rápida, assim, folks, tal. Aí eles adaptaram pra ficar um negócio mais pessoal. O dublador do Gaguinho também é muito bom, né? O Mafra tá seco pra falar. Sobre isso a dublagem. A Maia tá seca também. Pode falar, Mafra. Nada. Não, eu só ia falar também porque eu lembrei do Pato Donald. Pato Donald, né? Que Pato Donald é outro. Ele tem a dublagem. Carlos Galvão, o nome do grande dublador do Pato Donald, velho.
Mas Maia... Bom, o Pato Donald é outro exemplo de um cara criativo, viu, meu? Porque aquela dublagem Que assim, você tenta ver o desenho do Pato Donald em inglês, você não entende nada. Por mais que você entenda inglês, assim, sabe? Você não consegue entender nada. Assim, tudo bem, pode ser que tenha pessoas que entendam, mas eu pelo menos não entendia nada que ele falava. Agora você vê o português, você ainda dá pra dar uma... então, ele é um bagulho meio... vai empilhando, né? Porque o inglês já é meio rasgado, assim. Você coloca aquele jeitão rasgado de falar e tal. A dublagem do Pato Donald ficou muito boa. Tudo. Tem muitas que, se a gente for olhar, são, tipo, maravilhosas, assim. Mas a Maia ia falar um negócio. O que é... Sobre uma coisa interessante, né, desse negócio das sacadas, a dublagem brasileira, ela traz muito pro dia a dia, pro cotidiano brasileiro. Eu lembrei de 2 dublagens, uma inclusive que o Mafra tinha citado antes quando a gente estava conversando, daquele filme Tá Dando Onda, que é aquele filme dos pinguins e tal, que tem aquele pinguim que tá, tipo... conversando, alguém tá com uma bola de neve, ele fala, taca a mãe pra ver se quica. Tem o pinguim que ele que pergunta assim pra ele, de onde você é? Ele fala, eu sou do Pantanal Mato Grossense, o outro, eu sou do Rio de Janeiro. O galo. Então, assim, tem muitas sacadas interessantes. Sobre filme em si, tem um filme que eu acho que a dublagem é muito legal, que tem umas sacadas muito engraçadas, que é o Deadpool. Tem umas sacadas muito engraçadas, que ele fala de vários memes brasileiros e tal, durante as conversas. Então, assim, uma coisa também que a dublagem brasileira faz é trazer muito pro dia a dia brasileiro. Então, falar coisas que a gente fala normalmente e tal. Quando é um bom dublador, ele faz esse tipo de coisa. Isso é muito interessante. Isso daí é um componente importante do problema de que a dublagem, ela é parte da produção do filme, do desenho, seja lá do que for, né? Porque, aquilo que eu falei lá no começo, o pessoal tende a tratar a dublagem como só um problema técnico, né? Mas no fim ela também, por mais que seja uma adaptação tal do roteiro original, é uma interpretação do filme, né? Tanto que aqui no Brasil tem lei que obriga a pôr os nomes dos dubladores nos créditos, tudo, porque no fim eles são meio que parte do processo de criação do filme, né? Tipo, a dublagem para português, se vai ter a dublagem... Eles estão interpretando, né? Principalmente quando é desenho. Porque quando é desenho, é como se estivesse fazendo de novo, né? Tem um caso que eu queria citar, assim... Deve ter outros, mas... É um caso específico, né? Daquele desenho que é a Netflix... Acho que é da Netflix, né? Que chama Desencanto. Desencanto, no caso. Você vai achar assim na Netflix. E aí, na dublagem brasileira, eles têm muito meme, assim, tipo... durante os episódios, né? Tipo, tava só um trecho de um vídeo aqui de uma coletânea desses memes, né? Aparece o Irineu, você não sabe nem eu. Aí ele falou, tá pegando fogo, tá pegando fogo, bicho, do Faustão e tal. Tem muito meme, assim, eles colocam muita coisa. E... O próprio Rick and Morty tem muito isso também, né? Mas no Rick and Morty é o linguajar mais de baixo calão, eu diria. Mais chulo. Não, mas outra dublagem muito engraçada também. Acho que a do Desencanto... Eu não gostei da de Desencanto. Já a do Rick and Morty eu já acho melhor. É porque a do Desencanto é boa a dublagem, mas assim, eles botam assim muito meme, parece que pegaram... Netflix falou, vamos ver aqui os memes em alta no Twitter. Os memes da garota. E aí a gente bota. O que essa garota aí? Que a molecada tá gostando. Aí botaram lá Irineu, botaram uma coisa. Esse do Irineu, meu nome. Uma menção também muito interessante a fazer. Uma menção também muito interessante a fazer é a dublagem de um desenho brasileiro que é o Irmão do Jorel, que ganhou até prêmio. É uma dublagem maravilhosa, assim, é linda aquilo ali. É primoroso. Essa é uma das melhores do país. É verdade. Muito bom. Tanto que é muito bom, é muito engraçado porque os dubladores desse desenho são atores e comediantes. Então tem aquele personagem que é o vocalista da banda do irmão do Jorel mais velho. Ele tem todo um jeitão, assim, de falar, carioca e tal, assim, é o Carlos Felino, ou não? Carlos Felino, exatamente. Então, assim, isso é legal.
No próprio Tá Dando Onda também, cada um tem o seu sotaque, um sotaque diferente de uma região do país, isso é muito legal. Pra adaptação boa, eu lembrei agora também, tem aquele... Como é que é o nome daquele caçador dos Looney Tunes, careca e cabeçudo? Não é Eufrazino, né? Eufrazino é outro personagem. Eufrazino, não era, não. Eu acho que é Eufrazino. Eles adaptaram, né? A dublagem dele, ele sempre fala, né? Ele chega e fala... Shhh. Não. Tô caçando. O Eufrazino é o mexicano bigodudo. Quem que é o cabeçudo caçador? Agora eu esqueci o nome dele. Mas bem, o pessoal deve saber de quem eu tô falando, né? O caçador cabeçudo e tal, que caça o Patolino. Esse personagem, ele no texto brasileiro, ele sempre fala assim: shhh, eu tô caçando um toelho. É verdade. Eu acho assim muito interessante, porque no texto original era outra coisa, vocês tiveram essa ideia, tal, e ficou muito bem aplicada no geral. O Frajola e o Pintinho também, dublagens boas. O Scooby-Doo, né? Muito característico, todo mundo lembra do Salsicha e tal, aquela coisa meio... O Salsicha... O brasileiro tem essa coisa com imitação, eu acho também que é um pouco da nossa natureza, assim, tipo, a gente fica imitando Silvio Santos, imita fulano, imita ciclano, é um negócio meio, tipo, meio tradicional, assim. O caçador é o Hortelino. 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 Isso. Tipo, é uma coisa assim que a gente tem, né? E eu acho que a dublagem, né, como... Já que a gente tá se encaminhando pro final, eu vou colocar aqui. A dublagem brasileira tem seus altos e baixos, né? A gente sabe muito bem disso, que nem tudo é as mil maravilhas, tá? Até os próprios dubladores falam que tem muito problema, tem muita imposição idiota, tal, tem problema X, Y, Z. Mas a dublagem brasileira, ela é uma coisa que a gente tem que dar um valor pelo simples fato de ser uma indústria nacional que é líder mundial, tipo futebol, entendeu? O Brasil é, sim, no mínimo o segundo país que mais tem a melhor dublagem no mundo, né? Tanto que se você for ver, a gente citou vários exemplos, mas a dublagem em geral dos países europeus, ela é meio medíocre, assim, é meio esquisita e tal. Eu acho que tem algumas interessantes, tipo, a alemã é muito natural, assim, parece eles, porque eles são antipáticos. E a italiana parece também, porque eles são muito macarrônicos, mas no geral a gente sai muito na frente, assim, a dublagem brasileira é muito boa, muito característica, assim, né, bem feita, pensada, tem um trabalho em cima, muitas vezes. Ela é prejudicada por uma série de motivos, né, essas imposições idiotas. Eu li que tem muito estúdio que, para não pagar um estúdio brasileiro de dublagem, estúdio do filme vai lá e pega uns gaiatos, assim, em Miami, põe os caras pra fazer a dublagem, sendo que os caras nem sabem fazer. Um negócio super louco. Mas, assim, a dublagem, ela é um produto nacional, uma indústria nacional, né? É que nem a indústria de carro brasileira que foi suprimida lá, Gurgel. Era bom? Muita gente vai falar que não. Mas o fato é que era nosso, entendeu? Melhor ter o ruim nosso do que o do outro país, que a gente não sabe se vai ser bom amanhã. E vai ser mais caro. Vai ser mais caro e, assim, pode ser bom agora, mas não sabe se vai ser bom amanhã. Não sabe se vai ter amanhã também, que é outro detalhe importante. A gente poderia muito bem, nesse momento, estar dependendo da indústria de dublagens portuguesa, que é horrível, cara. Horrível. Tem um vídeo que é muito bom, eu tava vendo antes da gente começar, que é uma cena do Dragon Ball Z, quando eu não sei agora quem que era o personagem, mas ele troca de corpo com o Goku e o Vegeta começa a lutar contra ele. E aí é uma gritaria, velho, parece que você tá vendo uma cena do Caso de Família, sabe? E aí, tipo, você não parece a voz do Vegeta, é um negócio muito esquisito, velho, não tem nada a ver com o personagem. Olha, pai! E aí tem um grito muito zoado, né? É muito esquisito. Depois procura o pessoal. Para e procura lá o Vegeta, olha bem. É muito bom isso. É só colocar dublagem brasileira versus dublagem portuguesa. Vai aparecer nos primeiros vezes. É esquisito. Muitas vezes eles pegam os africanos pra dublar e tal. É um bagulho assim estranho, cara. Tipo. A gente poderia muito bem estar na mão deles, mas não, a gente tem a nossa. Que por mais que tenha altos e baixos, é nossa. E assim, ela não é ruim. É que dublagem é um negócio meia bomba, assim, pra filme, né? Pra desenho, se o pessoal tem o tino de fazer, sabe fazer,
fica um negócio legal, tanto que é muito memorável. A gente citou vários exemplos aqui, não dá pra falar Tem todos. outro que eu queria citar também que é muito bom, que é o de um anime, no caso é o One Punch Man. One Punch Man. Que ele também tem vários memes e tal, mas é uma dublagem que você vê que ela combina com o personagem, né? Você vê e combinou bem, assim, é um negócio que você não acha esquisito. Por exemplo, desse anime, a relação do Genos com o Saitama é muito interessante, porque o Saitama tem uma voz muito monotemática, assim. E ele é bem esse cara, né? Enquanto o Genos é um personagem de anime, assim, né? Parece um Goku, né? Tipo, não, mestre, não sei o que. E o Saitama, não, você tem que fazer flexão, dormir sem ar-condicionado, correr 5 km. Ele fala assim com a maior naturalidade. É muito interessante. Tipo, é uma dublagem bem feita. Uma coisa interessante, passando rapidamente sobre uma questão interessante também da dublagem brasileira, essa questão dos créditos, o pessoal tem que recriar muita coisa, principalmente quando é um filme musical, né? Filme não, um desenho musical, como a Disney gosta de fazer bastante. Tem um filme, inclusive, que eu particularmente gosto, que é Moana. Tem várias músicas, e essas músicas no português, muitas vezes são até melhores do que a música original. São músicas que praticamente tiveram que ser feitas do zero, assim. São músicas muito legais, muito bem estruturadinhas. Então, assim. Tem uma música desse filme, desculpa cortar, que é o The Rock que canta e ela fica boa no português. Isso aí. Ela ficou muito boa, então assim. Interessantíssimo, isso é uma coisa que a gente deixou passar, mas é verdade. Os dublagens brasileiras tem muito. Os caras põem fulano pra cantar e tal. E sempre tem as músicas em português, que é uma coisa bem. Tem que reescrever a música e tal, encaixar, e fica muito bom. Marcante, o pessoal lembra e tal, é bem, bem legal. Isso é legal, tem muita música de desenho que o pessoal lembra, que o pessoal fica marca o pessoal. Isso é muito interessante. Eu lembro daquele Estranho Mundo de Jack, eu acho que é o cara, aquele esqueleto. Sim. Tem umas músicas boas naquele filme. As músicas são muito boas. Outra dublagem de desenho muito memorável era os Padrinhos Mágicos. É verdade. Nossa, maravilhoso. O Cosmo e a Wanda tinham uma dinâmica assim muito boa, né, entre eles, tal. A Vicky, a babá do Tim, tinha uma ótima dublagem. O pai dele era bem enfático. Assim. O pai também é bom retardado. E professor Crocker. Todos eles tinham dublagem muito boa. É muito bom. Esses desenhos da Jetix. O Avatar, a Lenda de Aang, tem uma dublagem interessante também. Não é das melhores, eu acho, mas é bem, tipo, é uma dublagem já também trabalhada, até porque o Avatar é um desenho mais cabeça, né, nesse sentido. Outra dublagem. Pode falar. Eu acho que as melhores dublagens sempre tendem a ser aquelas dublagens de desenhos avacalhados, desenho de comédia. Porque é disso que a gente é bom, entendeu? É a melhor coisa. É disso que o povo gosta. É disso que o povo gosta, exatamente. Saem umas coisas muito legais em geral, tipo, os trabalhos bem feitos, tudo. Os desenhos mais cabeça, tem umas que ficam bem interessantes também. Mas aí eu acho que recai um pouco sobre aquela teatralidade, né? Você perde um pouco daquele impacto, tal, quando você tá trabalhando com um negócio mais cabeça. Que nem o Avatar, a Lenda de Aang, o Hora de Aventura. Você tem aí alguns desenhos, eu acho que eles perdem um pouco do impacto, mas mesmo assim eles continuam... Tipo, tem uma qualidade legal. Porque se você for olhar, tem muito lugar que é ruim, assim, ruim mesmo. Não é agradável, pá. Um filme que eu acabei de lembrar, que a gente não citou e que a dublagem é muito engraçada, é aquele Madagascar. Que tem o Rei Julian, que o Briggs dubla, e que é maravilhoso. É muito engraçado, você ri muito no cinema, na sala de casa, e quando você vai ver no original não é tão engraçado. A voz do cara não é tão marcante, tão esquisita, tão teatral quanto a dublação do Briggs. É maravilhoso também essa dublagem. É maravilhosa essa dublagem. O Rei Julian é um ótimo personagem, de fato, esse é bom. Rei Julian é maravilhoso. É muito engraçado. Os Pinguins de Madagascar também. Os Pinguins de Madagascar. Uma coisa que eu acho genial é quando o cara consegue dublar um personagem que não tem fala. Que é aquele pinguim que tá tudo dentro do bucho. Aquele personagem não tem fala, ele é só uns grunhis. Mesmo assim, muito engraçado. É boa a dublagem daquele pinguim, velho. Rico, eu acho. Tem, nesse filme mesmo, teve uma música que virou meme aqui no Brasil, que é aquele hipopótamo que sai da água. Eu me remexo muito.
Ah, não. Não, a outra. É o Moto. O Moto, exatamente. Essa daí também é muito boa. Ele canta sobre os hipopótamos, eu lembro agora. Ah, não, tem várias. Se a gente for olhar, putz, isso daí é assim, o Brasil nesse sentido é muito criativo pra esses desenhos. É muito criativo. E a Era do Gelo, que fez muito sucesso. A Era do Gelo. Inclusive, a Era do Gelo teve, além de dublagem brasileira de ótima qualidade, teve brasileiros na produção do filme, tudo que foi uma coisa que chamou atenção na época. O Cid da Era do Gelo tem uma dublagem muito boa. Né? O Cid é maravilhoso, aquela dublagem, cara. Você tem naquele filme até aquele. Não sei se é um leão, é um tigre, né? Um tigre de dente de sabre. É um tigre de dente de sabre. Ele tem uma dublagem legal também. Você tem vários personagens, tipo. Em geral, esses filmes assim tem dublagens boas, muito boas, quando você vai ver. Filmes, eu acho isso, que esses filmes que eles tendem a ser mais avacalhados, eles são muito boas, as dublagens dele. E, de novo, são filmes que têm as sacadas de trazer pro cotidiano, ter falas que a gente mesmo usa. Então, assim, são filmes que você se identifica vendo. Você entra mesmo no filme, fica muito mais legal. Não é uma muito coisa, mais engraçado. Não é uma coisa desalojada. Forçada. Né? Tipo, você fica... exatamente. Às vezes, né, os caras, eles fazem um negócio que não condiz com a realidade, assim. Eles estão falando lá, mas estão falando, parece que é uma realidade alternativa, porque ninguém fala daquele jeito. É outra coisa, exatamente. É o que acontece em filme, por exemplo. Esse negócio de chamar de polícia de tira, esses negócios, essas coisas. Não dá. Isso acontece muito em filme. Não, Tira da Pesada é bom, o filme é bom. Tem os canas, o Batman na Feira da Fruta. Esse aí é um trabalho genial, Batman na Feira da Fruta. Quem não conhece. É uma das melhores dublagens. Naquele é muito bom. A cana, tá chegando, chefe. A cana. Os canas, os esse escudo, Batman. Isso é muito engraçado. Claro que foi do cu. Esse aí eu recomendo a todos. Puta, é uma obra-prima, cara. É muito bom. Batman na Feira da muito Fruta. bom. Mas o Brasil tem a redublagem, né? A gente tem essa cultura da redublagem. Inclusive, menção rosa aqui a Hermes e Renato, que fez as melhores redublagens do país. O Capeta em Forma de Guri e vários outros aí são redublagens muito boas. E algumas criações originais, tipo o Mundo Canibal, por exemplo. É verdade. Mundo Canibal, também. Jesus, o Havaiana de Pau. A Havaiana de Pau. E entre outros, também são produções originais aí, muito, muito célebres, né? Mas, bem, né? Estamos com o tempo aqui curto, né? Vamos terminar o episódio por aqui. Eu espero que todo mundo que ouviu tenha gostado, tenha lembrado, se identificado, falado, nossa, é isso mesmo, cara, meu Deus, eles pegaram a referência, pá! Espero que o pessoal tenha gostado bastante desse episódio, foi um episódio bem interessante de fazer, né? Lembrando, né, a dublagem para nós ela é um produto aí nacional que merece uma valorização aí, né? E se não tá bom, não é para acabar com a dublagem, até porque ela cumpre aquela função social que a gente falou lá no começo, né? Ela é importante, tem gente que depende muito disso daí para poder ter uma absorção melhor, tal, porque também tem, além do analfabetismo no Brasil, você tem problema do analfabetismo funcional também, que é o cara que sabe ler, mas não entende o que tá escrito. E entre outras coisas. Então você tem uma série de problemas. O cara que sabe ler, mas não sabe ler muito bem. Entendeu? Então a legenda acaba, né? Tem gente que simplesmente não gosta do filme com legenda, né? E aí... Gente que não gosta de ler. Tem gente que não gosta de ler. Mas aí as crianças em geral também, né? Os dublagens fazem bem para aproximação. Tem uma série de fatores, a gente poderia passar um tempão aqui fazendo, destrinchando uma tese sociológica babaca aqui, explicando um negócio que é muito óbvio, né? Mas eu acho que o pessoal conseguiu pegar a visão, né? Mas bem, no mais é isso, muito obrigado. Eu vou pedir pra você deixar um like nesse vídeo, nessa transmissão, nessa plataforma, seja lá onde for que você esteja ouvindo esse programa. E comentar também Comentar, se você quer interagir com a gente, sugerir um tema, deixe nos comentários. Não faça isso pela live, porque isso aqui é um programa gravado, se você ainda não percebeu, depois de 35 episódios, né? Esse aqui é um programa gravado que vai ao ar na sua TV, então deixa o like aí na transmissão, no vídeo do acervo, e deixa um comentário no vídeo do acervo, por favor. A gente lê todos os comentários lá, adora a interação de vocês. No mais é isso, muito obrigado e até a próxima semana no podcast Procultura.